A paz do Senhor, amados. Quero dividir uma palavra com você sobre santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se eu, você, desejamos ver a Deus, desejamos uma eternidade com Deus, nós temos que aprender sobre santidade. Primeiro, o que significa ser santo? Ser santo significa ser separado, algo separado do uso natural para um uso especial. O santo é aquele que tem pureza, aquele que não está contaminado. Ele é puro, ele é separado para algo puro, para ser usado por algo muito excelente. Então, quando nós dizemos assim, esse lugar é santo, é um lugar de reverência, é um lugar onde nós temos que ter um comportamento diferenciado, porque é um lugar especial. Ser santo é ser separado do mundo para viver para Deus. Ser santo é não viver mais de acordo com o mundo, mas sim de acordo com aquilo que Deus vem nos ensinar. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos salvação. Através de Jesus, nós recebemos salvação. Eu desejo, eu acredito, eu recebo salvação. Mas aí eu tenho que desenvolver a minha fé. Eu vou desenvolvendo a minha fé. E a palavra de Deus diz que é de glória em glória a varão perfeito. Ser santo é não viver mais no pecado. É não ter mais prazer no pecado. É ser separado para Deus. Na palavra de Deus, em 1 Pedro, ele também diz assim, 1 Pedro 15:1, ele diz assim: porque está escrito que o Senhor disse, sede santo, porque eu sou santo. O Senhor, ele sempre teve desejo de se relacionar com o homem, tanto que ele nos coloca na posição de filhos, a noiva de Cristo, de filhos. Ele fala de relacionamento. E para que nós possamos conviver com esse Deus, para que a gente possa vê-lo, para que a gente possa estar na presença dele um dia, nós temos que ter uma vida santificada. Nós temos que viver em santidade. Aí você vai dizer para mim, nossa, mas então você virou uma santa, tem uma auréola na cabeça, e você é a santa dos santos, você não peca mais. Não é isso. A natureza do pecado está no homem, infelizmente nós temos essa contaminação. Mas a palavra de Deus diz, em Pedro mesmo, em 1 Pedro 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro e também andando nos princípios de Deus. Quando nós começamos a andar nos princípios de Deus, sem olhar para a direita ou para a esquerda, caminhando no que é correto, naquilo que Deus mostrou, porque toda a lei de Deus, todo o princípio de Deus, nada mais é do que o próprio Deus, o próprio caráter de Deus é revelado na Bíblia. E quando nós caminhamos obedecendo, praticando a palavra, o ensino, nós estamos sendo como Deus. Porque nós já fomos feitos imagem e semelhança desse Deus, porém, nós fomos contaminados com pecado. E a palavra, obedecendo a palavra, ouvindo, descendo no coração e praticando essa palavra de Deus, nós somos purificados. E assim nós somos santos. Nós estamos separados. E nós temos que nos manter nessa santidade. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7, que se meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, todas as vezes que nós nos desviarmos daquilo que nós somos chamados, toda vez que um cristão que teve encontro com Deus, ele se desvia, ele vai e pratica um pecado,
ele pratica o pecado, ele está no erro, a alma dele dói demais. É muito diferente de quem nunca teve uma experiência com Deus, que não teve um chamado genuíno de Deus. Porque a ovelha, quando ela vai na lama, ela chora. Enquanto que o porco, que é da lama, já é próprio da lama, ele se regozija, o porquinho fica todo, que delícia. Mas não, a ovelha vai fazer, né? Eu vi um pregador que ele falava assim, que a ovelha vai chorar, porque ela chora se ela cair no atoleiro, porque ela já não é mais do atoleiro, ela já não serve mais para o atoleiro. Então o pecado na nossa vida é um acidente que nos faz chorar, que nos faz sofrer. E quando o Senhor fala, eu sou santo e sede santo, é que é para você viver essa santidade. Se você errar, você voltar correndo para Deus e clamar, se humilhar, clamar e pedir para o Senhor perdão pelas suas falhas, perdão pelaquela atitude e continuar prosseguindo para o alvo, de glória em glória, a varão perfeito. Muitas coisas nos contaminam. A santidade, ela tem que ser cuidada. Nós não conseguimos ser santos só assim, eu sou santo, vou na igreja, venho e tal. Não, a gente tem que viver, a gente convive, a gente vive, a gente se relaciona. E nós precisamos vigiar. Por quê? Nós somos separados. Se nós não vivermos de forma separados para Deus, nós também vamos sofrer um conflito muito grande. Porque nós não vamos estar exercendo aquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou para filhos, nos chamou para relacionamento e nos chamou para essa santidade, essa separação. Mas se nós tivermos relacionamento com o mundo, se nós ficarmos praticando pecado, o que vai acontecer? Nós estamos deixando de ser santo para ser profano. Estamos indo na contramão daquilo que Deus nos chamou. E isso vai trazer peso para a nossa vida, sofrimento, prejuízo. Porque é o seguinte, quando a palavra de Deus diz que os anjos acampam ao redor daquele que ama a Deus. Então nós estamos aqui, os anjos acampam ao nosso redor. Mas que o demônio, o diabo, ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar. Se o demônio está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade, é porque se você vacilar, você vai dar essa oportunidade. A palavra de Deus diz também, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz para a gente não dar lado ao diabo. Então, está na nossa mão deixar que o diabo venha e toque alguma área da nossa vida. Por quê? Porque os anjos estão ao nosso redor, criam uma proteção. Quando eu saio dos princípios de Deus, assim como lá no deserto, né? Existia a nuvem de dia e uma labareda de fogo à noite. Então, enquanto eu estou debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo da proteção de Deus, enquanto eu estou aqui, digamos que essa canetinha aqui sou eu. Enquanto eu estou aqui, eu estou cuidada. Os anjos estão ao meu redor, eu estou protegida, porque a palavra me santifica, a palavra me purifica, o sangue do Cordeiro me purifica. Mas a partir do momento que eu saio, eu vou e peco, eu estou exposta ao inimigo, eu estou exposta aos ataques de Satanás e ele vem como um leão para tragar. E aí ele nos machuca, nos dá prejuízo financeiro, muitas coisas nós perdemos por realmente estar em pecado, praticar um pecado e não ter esse conserto rapidamente com Deus. Então, vivendo em santidade não quer só, vou ser santinha para agradar a Deus. Não, viver em santidade para o cristão é uma ordenança que traz vida para ele, porque o pecado traz morte, traz prejuízo. Se eu permanecer aqui, eu vou ser atacada até morrer espiritualmente, até morrer. Então, quando Israel pecava, o que acontecia? Israel era exposto, o inimigo crescia sobre Israel. O inimigo dominava, o inimigo tinha poder, o inimigo
prevalecia. Então, se o inimigo está prevalecendo na sua vida e você já é um cristão, querido, faz uma análise, leia, busque, pede para o Espírito Santo mostrar para você aonde está a sua brecha, aonde você tem que consertar com Deus, aonde você tem que andar em santidade, meu amado. Porque nós temos que fechar essas brechas, porque o diabo está ao nosso derredor como um leão para nos tragar. E se ele encontrar essa abertura, ele vai entrar, ele vai arrebentar com a sua vida em alguma área. Às vezes nós estamos com várias áreas todas certinhas, mas tem uma área deficiente. Ele encontra aquela brecha, é por ali que ele vai entrar, ele vai tocar na saúde, ele vai tocar nos nossos filhos, ele vai achar legalidade para fazer. Então, queridos, nós precisamos vigiar naquilo que nós podemos estar abrindo essa contaminação. O pecado da nossa vida, às vezes, não acontece de uma hora para outra. Ninguém dorme mocinho e acorda bandido. Você não fala assim, hoje eu vou pecar. Não. Mas nós não vigiamos. Como que nós somos contaminados? Assim como a santidade, a palavra de Deus nos limpa e nos santifica, como que nós nos sujamos? Nós precisamos, queridos, ver o que nós estamos pensando. A palavra de Deus diz que o inimigo fala na nossa mente, muitas vozes na nossa mente. Nós temos que ver o que nós estamos pensando. Se nós estamos pensando coisas boas, coisas dignas, se nós estamos pensando coisas tremendas, coisas do alto, coisas que edificam a nossa vida, projetos, conquistas, ou nós estamos dando ouvido ao diabo, ouvindo derrota, acreditando nas mentiras de Satanás que Deus não vai fazer, que na minha vida nada acontece, porque eu sou coitadinha. Por quê? Nós precisamos pensar naquilo que é bom. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite. Que a lei do Senhor esteja de dia e de noite na nossa mente. Que quando vir uma mentira de Satanás, você é fraca, você fala, não, eu sou fraca, mas meu Deus é forte. Você declara a palavra, você conquista na palavra de Deus, você debate. Quando vir um pensamento ruim, você fala, está repreendido em nome de Jesus. E fala o contrário. Porque a crise, nossa, assiste o jornal, você fala, meu Deus, a crise, meu Deus, será que eu vou? Não vou, porque o meu Deus é comigo. Você se lembra que Isaac prosperou no meio do nada, no meio de crise. Você fala que se Deus foi com Isaac, Deus é comigo, eu vou prosperar, eu não vou retroceder. Então, queridos, você encontra em Deus a força, na palavra que nos limpa e nos purifica. Cuidado com o que você pensa. A nossa mente tem que estar meditando nas coisas de Deus, pensando no que é do alto, desejando aquilo que é do alto. Cuidado com seus pensamentos, não divague, não. Pense no que é bom, retenha o que é bom para sua mente. Isso vai evitar que você se contamine. Outra coisa, queridos, ouvir. Sabe, que nossos ouvidos sejam ouvidos espirituais, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, nos guiando toda a verdade. Cuida de ficar ouvindo falatório, fofoca, malícia, conversa fiada, coisas que não edificam, murmuração, lamentação. Não, queridos, que você possa conviver com pessoas que vão te animar, que vão te erguer, pessoas de fé, pessoas que vão falar, não, Deus vai fazer, vai acontecer na sua vida, tudo vai mudar, amanhã é um novo dia, pessoas que vão trazer, vão te levantar sua autoestima, levantar a sua vida, que o seu ouvir sejam coisas boas, não fica ouvindo músicas melancólicas, músicas seculares que te dão depressão, que te dão um mal-estar. Não, ouça o que é bom, ouça um bom louvor, algo que fale no seu coração, algo que eleve a sua alma. A palavra diz que é do ouvir, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter uma vida santificada, é ouvindo a palavra de Deus. Tem DVDs, vídeos ótimos, vídeos de pregações, assim como a minha, outros pregadores maravilhosos, com mensagens maravilhosas, que traz um novo ânimo, uma nova visão, um novo aprendizado. Ouça coisas que edificam,
vai para os cultos, ouve boa palavra, ouve boa música, um bom louvor. Aquilo vai gerar fé em você, vai te fazer vencer o outro dia, vai te gerar, você vai ter esperança e praticar a fé que move o coração de Deus. Então cuide com o que você ouve, não fique em roda de escarnecedores, ouvindo besteira, bobagem, coisas que não convém. Cuidado com o que você vê na televisão. Você ficar ouvindo porcaria na televisão, um monte de coisa, um monte de lixo que vai contaminar o seu coração, contaminar o templo do Espírito Santo. Contaminar. Em vez de você ter santidade, você vai estar se enchendo de coisas profanas. Então, vigie o que você está ouvindo. Se está numa roda, tá coisas que não edificam, que não te acrescenta, saia de perto, vá embora, saia dali, não fique mais. Sabe, busque coisas que enaltecem, mesmo que não seja somente coisas espirituais, mas vai fazer um bom curso, vai aprender coisas que agregam valores na sua vida, amém? O ouvir a voz do Espírito, isso é muito importante. Queridos, coisas que nos contagiam e não nos contamina, coisas que nos contagiam para que a gente fique em vitória, amém? Então, queridos, outra coisa, os nossos olhos podem trazer muita contaminação para a nossa alma, para o nosso espírito. O que nós estamos vendo? Em Mateus 6, 22, 23, diz assim, que os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, grandes trevas serei. Então, o que os seus olhos estão vendo? Pede para Deus que seus olhos sejam os olhos igual ao dele, que você possa olhar o outro com o olhar dele, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar bondoso, com um olhar sincero. E principalmente cuide com o que você está vendo, principalmente os homens que são muito visuais. Cuidado, né? A gente aperta o Face lá, tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de porcaria, sabe? Não vai clicando em coisa que você, a hora que você viu, você já passou 10 minutos ali vendo coisas que não vão edificar a tua vida. Você se contaminou pelos olhos. Você viu imagens que vai instigar a sua carne, que você pecou olhando aquilo. Sabe? Muito cuidado com vídeos pornográficos, pornografia. Tem muita gente viciada nisso, que depois consegue só fazer sexo vendo essas pornografias. Isso é coisa do mundo, isso não é coisa de cristão. Cristão não precisa assistir um filme pornô, colocar um pornô lá para fazer amor com a sua esposa. Nós temos Deus na nossa vida. As nossas relações são santificadas, são maravilhosas, com muito calor, mas são santas, não precisa dessas contaminações. O cristão não precisa disso para ser poderoso, não. A mulher cristã nem o homem cristão precisa desses subterfúgios, dessas impurezas, porque nós temos uma mente sarada. Amém? Então, queridos, cuidem do que você vê. Cuida com o que você olha, que os seus olhos sejam, sabe, para glorificar a Deus, que você possa ter visão espiritual, que você possa contemplar as maravilhas que Deus fez, sabe, olhar a natureza, olhar o pôr do sol, olhar as coisas belas que Deus fez, as coisas que Deus permitiu que o homem fizesse também, que você possa olhar para o teu filho, que você olhe para a sua família, você contemple a beleza das coisas que Deus fez para nós, como Ele decorou esse mundo maravilhoso para nós, amém? Então, que seus olhos estejam olhando os lírios do campo e saber que nem Salomão se vestiu como eles. Que seus olhos estejam para ver essas coisas maravilhosas. Que agora, nesse momento, que Deus santifique seus olhos. Amém? Que você possa olhar e esperar o seu milagre com os olhos da fé. Isso sim que é para nossos olhos. Cuide do que você está vendo. Cuide da televisão, os programas que você está ouvindo e vendo. Porque nós vamos nos acostumando com o pecado. As impurezas vão entrando através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Amém? Cuida também, queridos, do que a boca fala. A palavra de Deus diz que
A boca fala o que está cheio o coração. Então, se você se encher de Deus, se você meditar na palavra, se você for uma pessoa de fé, você só vai falar coisas boas, amém? Então, mas evite fofoca, falatório, conversas que não edificam. Sabe, cuida do que sai. A palavra de Deus falou assim que o importante não era o que entrava pela boca do homem, né? Quando questionaram Jesus sobre lavar as mãos e tal, ele falou assim, olha, não importa o que entra pela boca do homem, mas muitas vezes o que sai, isso sim é contaminação. Então, o que sai da nossa boca pode contaminar o nosso irmão. Além de nos contaminar, contamina as pessoas ao nosso redor. Então, que as nossas palavras reflitam o que está no nosso coração. Observe o que você está falando. Se você está falando bobagem, se você está tendo prazer em contar piada, se o seu palavreado não condiz com Deus, se o que você está proferindo não tem nada a ver com Deus, querido, você tem que se converter, você tem que voltar para Jesus, você tem que, vai lá, faz como está escrito lá em segunda Crônicas, se humilhe diante de Deus, clame, ore, chore, peça perdão para Deus, sarar a sua terra e mudar tudo isso, porque se a sua boca estiver falando coisas mundanas, imundície, palavrões, coisas, querido, você está na direção errada, se você é templo do Espírito, não cabe mais isso na sua vida. Amém? Você tem que vigiar o que você fala. Até porque, queridos, a nossa palavra tem poder. O Senhor disse para o profeta, profetize, fale para esses ossos secos, que eles se levantem. E ali ele começou a profetizar e se levantou um grande exército. Através dos nossos lábios nós podemos ressuscitar sonhos. Nós podemos trazer existência o que não existe através da nossa fé e da nossa palavra. A palavra tem poder na nossa boca. Se nós declaramos a palavra de Deus, aquilo toma corpo no mundo físico. Está escrito que do fruto dos meus lábios eu me alimentaria. Então eu quero ter frutos bons nos meus lábios, porque eu quero comer coisa boa. Eu não quero comer desgraça, eu não quero comer crise, eu não quero comer derrota. Eu não quero ter esse tipo de alimento na minha vida, eu não quero ter doença. Então cuida com o que você fala, cuida com o que você profetiza. Profetize. Não é profeta já, eis que Deus... Não, profetize coisas boas, Deus vai fazer na minha vida, o meu milagre está chegando. Não, olha, não, deu essa dor aqui, mas eu já estou curada, sarada em nome de Jesus. Essa dor vai embora, que ela não veio, eu não convidei. Não, sai em nome de Jesus. Eu sou vitoriosa. O Senhor é comigo, o Senhor é minha força e fortaleza. Nós temos que viver, queridos, declarando a palavra de Deus. Nós temos que falar coisas positivas, não é positivismo não, tá? Igual o Zen, e tal. Mas mesmo assim, mesmo esses positivistas, a palavra de Deus é tão poderosa que mesmo eles, quando eles ficam falando só coisa boa, atrai coisa boa. Então, queridos, nós que temos a palavra de Deus para declarar, nós vamos atrair um milagre. Nós vamos atrair para nossa vida as bênçãos de Deus. Porque nós vamos estar declarando a palavra de Deus. Nós vamos estar cumprindo nosso propósito como reis e sacerdotes do Senhor, proferindo a palavra de Deus. Então, cuida, queridos, para que da sua boca esteja alinhado com tudo que o Senhor já te ensinou. Prossiga daquilo que você já aprendeu. E aquilo que você não aprendeu, vai aprendendo, vai buscando, vai se alimentando de Deus. E cada dia, de glória em glória, varão perfeito. A luz da aurora, diz que a vida do cristão tem que ser igual à luz da aurora. Começa lá raiando, até dia perfeito. Então, nós não se conforme com derrota na sua vida. Busque onde está a brecha, veja o que está acontecendo, se está tendo alguma contaminação na sua vida, para que você possa realmente estar realmente alinhado. Amém? Então, queridos, olha, que você possa pensar coisas boas, ouvir coisas boas, realmente coisas de Deus, ter uns olhos que busquem
coisas maravilhosas para contemplar, que você possa usar os olhos da fé, que sua boca seja para profetizar e que você venha praticar aquilo que você foi chamado, que é a palavra de Deus, que é a vida com Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então, nós somos chamados para a salvação, mas nós temos que caminhar em santidade para que nós possamos ter essa comunhão com Deus. Ninguém anda com aquele que não tem intimidade. Você só vai ter realmente afinidade, vai ter prazer na companhia de quem pensa como você, como tem intimidade contigo, tem os mesmos princípios, senão vai dar problema. Se a pessoa pensa totalmente diferente de você, vai ficar dando problema, até não dá mais para caminhar junto. Então, quando o Senhor comprou as nossas vidas com o sangue do Cordeiro, é para que a gente venha ter a vida dele em nós. Ele deu o seu Espírito. Então é possível. Você fala assim, mas é tão difícil. É possível, porque se você tem comunhão com Deus, ele vai te enchendo. Você fica alerta, você tem discernimento de espírito, você fica uma pessoa ligada no trono. Então é mais difícil você pecar, você cair em pecado. Às vezes você age até com uma palavra, às vezes um momento de distração, mas você logo já volta para Deus, você já corrige aquilo com o seu irmão, você se acerta, você não deixa um dia nascer sem você se consertar. Então você está em santidade, porque você está vivendo a vida de Deus em você. Nós somos testemunhas de Deus, nós somos reflexos de Deus aqui na terra. O Senhor habita em nós somos o templo. E o Senhor falou que o templo era o lugar onde ele estaria. E teria que ser um lugar santo. O Senhor não habita em meio a coisas impuras. Então a minha vida e a sua vida tem que ser uma vida pura, uma vida para o Senhor. Amém? Queridos, que essa palavra possa mudar a sua visão, que você possa ter cuidado, que o inimigo possa, que você possa fechar todas as arestas da sua vida, que você possa pedir para Deus, Senhor, me mostre aonde eu posso estar com a minha vida errando, porque às vezes nós tropeçamos naquilo que nem vemos. Então que o Espírito Santo, que guia toda a verdade, venha revelar para ti, para mim, se tem alguma área da nossa vida que precisa ser consertada, que precisa ser fechada, para que nós possamos ser cuidados em todas as coisas e que o inimigo não tenha poder de nos atingir. Amém? Que o inimigo não tem, que ele vai continuar ao derredor ali, lutando, mas não vai achar nada para poder entrar e tocar. Em nome de Jesus, que a sua vida seja para a glória de Deus, que o seu caminhar seja um caminhar, cada passo que você der, cada atitude sua, seja para a glória de Deus. Em nome de Jesus, muitas bênçãos para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.